Fala, estudante, tranquilo? Bom, trouxe mais um problema aqui para a gente desenrolar. Esse problema, na verdade, quando caiu no Encke, ele não caiu dessa forma, né? No Encke tinham 3 opções, A, B e C lá que eu vi, e ele fazia 3 perguntas diferentes, querendo que você resolvesse por recorrência, né? Dá para resolver por recorrência de uma maneira bem simpática, mas eu vou tentar trazer uma outra abordagem, né? Olha só. Quantos números de n dígitos, né, podemos formar utilizando somente os algarismos 3, 4 e 6, tal que o número 6, tal que o dígito 6, ele aparece uma quantidade ímpar de vezes, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Se o número 6, por exemplo, ele vai aparecer uma quantidade ímpar de vezes, né? Eu vou te dar um exemplo aqui. 6, 3, 4, meia, 3, meia de novo. Por exemplo, esse é um número de 6 dígitos, onde o 6 aparece 3 vezes. E como ele aparece 3 vezes, quer dizer, ele apareceu um número ímpar de vezes. Douglas, mas quer dizer, o 6 ele pode aparecer também só uma vez. Sim, ele pode aparecer só uma vez, por exemplo, assim. E o 6 também poderia aparecer 5 vezes, né? Poderia. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes, não o dígito 5. Então, ele aparece uma vez, aparece 3 vezes, aparece 6 vezes. Quantos números de n dígitos nós vamos conseguir formar dessa maneira? Então, vamos tentar usar aqui uma ideia, fazer um número genérico, né? Claro, com n dígitos, reticências e n dígitos. Aqui são n dígitos. Primeiro, eu vou formar todos os números em que o 6 aparece uma vez. Então, na hora que eu vou, por exemplo, encaixar o 6 por aqui, vamos supor que eu encaixo o 6 aqui, né? Na hora de encaixar esse 6 aparecendo uma vez, certo? Qual o número de números que eu consigo formar? Então, eu preciso escolher a vaga que o 6 vai entrar, e isso eu tenho N maneiras de escolher. Ou uma combinação de N escolhendo 1, seria essa a ideia, né? E para os outros que ficaram, quer dizer, eu posso botar tanto o 3 quanto o 4, 3 ou 4, 3 ou 4. Eu teria 2 possibilidades para cada dígito, certo? Que seria colocar o 3 ou o 4, né? Então, vezes, 2 elevado a n menos 1 espaços. Então, essa seria a quantidade de números que eu consigo montar em que o 6 aparece uma quantidade ímpar de vezes, ele aparece uma vez. Então, eu queria que o 6 agora aparecesse 3 vezes, certo? Quantos números de n dígitos podemos formar em que o 6 aparece 3 vezes? O raciocínio é similar, né? Você tem um número de n dígitos e você vai escolher 3 espaços para o 6 encaixar. Então você faz isso de n 3 a 3 formas, certo? Só que como você preencheu 3 espaços com o 6, né? Existem 3 espaços preenchidos com o 6, para o 6 poder aparecer 3 vezes, certo? E aí sobraram n-3 espaços, e nesses n-3 espaços, o 3 ou o 4. Então, ficaria 2 elevado a n-3, tá vendo? Certo? E assim por diante, né? Se você usar aqui a analogia, você vai ver que para o 6 aparecer exatamente 5 vezes, basta você escolher 5 espaços e os outros n-5 preencher ali com 3 ou com 4, né? E assim por diante, tá? Na prática, a resposta para esse problema seria somar isso aqui tudo, né? O número de números em que o 6 aparece uma vez, depois 3 vezes e tal. Então, a nossa resposta ela é assim, ó. Seria o binomial n1, que multiplica 2 elevado a n menos 1, mais o binomial n3
que multiplica 2 elevado a n menos 3, mais o binomial n5, certo? Que multiplica 2 elevado a n menos 5, né? E reticências, né? Porque a gente vai até o último ímpar antes do n, certo? Então, isso é somatório. Aí a pergunta que a gente tem que pegar e fazer é a seguinte: será que não existe uma fórmula fechada para isso aqui? Né? E existe. A gente vai montar ela agora, tá? Queria que você prestasse atenção que aqui é como se fosse 2 vezes 1, né? É como se fosse 2 vezes 1, certo? E 1 elevado a qualquer coisa dá 1. Então, preste atenção no desenvolvimento binomial de 3 mais 1. Mentira. 2 mais 1 elevado a n. Olha o que vai acontecer. Vai ser assim: binomial n0, 2 elevado a n, mais binomial n1, 2 elevado a n menos 1, mais binomial n2, 2 elevado a n menos 2. Ou seja, você tem todo o desenvolvimento aí do nosso binômio de Newton. E se você fizesse o desenvolvimento, por exemplo, de 2 menos 1 elevado a n, seria a mesma coisa, né? Só alternando o sinal. Binomial n0, 2 elevado a n, menos binomial n1, 2 elevado a n menos 1, mais binomial n2, 2 elevado a n menos 2, menos lá, certo? É natural pensar que para você poder chegar na expressão vermelha, bastaria você cancelar esses pares aqui. Cancelando os pares, ficariam binomiais com número ímpar, que é o que você quer. Então, é comum pensar em pegar a expressão de cima menos a de baixo, tá? Se você pegar a expressão de cima menos a de baixo, deixa eu aqui, ó, 3 elevado a n menos 1, isso daria uma cancelada em todos os que são pares, certo? E eu ficaria com 2 desse, que é esse menos esse. Então seria tipo 2 em evidência, que multiplica o binomial n1, 2 elevado a n menos 1, mais o binomial n3, 2 elevado a n menos 3, mais reticências. Ou seja, deixa eu ver aqui se o quadro não ficou abaixo. Não, tá dando para enxergar ainda. Então eu vou concluir a resposta final aqui nesse cantinho, né? Em que claramente você vai ver que o nosso x procurado é só pegar o 2 e passar dividindo, ou seja, é 3 elevado a n menos 1 sobre 2. Então, essa é a fórmula geral, é a resposta para esse problema, tá? Feito ali utilizando o raciocínio de binômio de Newton. Como eu te falei no ENC mesmo, essa foi a questão mais difícil do ENC 2023, o primeiro ENC, né? E é isso. Se você gostou, curte aí, certo? Se inscreve no canal, deixe seu comentário aí. Valeu, grande abraço, tamo junto.